Pare por um momento. Antes de continuar qualquer coisa, respire fundo e me dê apenas alguns minutos da sua atenção, porque o que vou te revelar agora pode mudar completamente o curso dos seus próximos dias, semanas, talvez anos. Você já acordou com aquela sensação de que algo está errado, como se uma nuvem pesada tivesse se instalado sobre você durante a noite? O coração já acelerado antes mesmo de abrir os olhos completamente, a mente já disparando numa lista interminável de problemas, preocupações, medos, e você sequer saiu da cama. Muitas pessoas vivem assim, acordam derrotadas, começam o dia já na defensiva e nem percebem que estão perdendo a batalha mais importante de todas antes mesmo de ela começar. Porque existe uma verdade que o inferno não quer que você descubra, um segredo tão poderoso que pode blindar você e sua família contra as tempestades que tentam destruir sua paz. E essa verdade está escrita nas Escrituras desde sempre, esperando que alguém com fome de vitória a encontre. Hoje você vai descobrir o que Davi, Daniel e o próprio Jesus faziam todos os dias sem exceção. E porque os primeiros minutos do seu dia não são apenas minutos, são o portão da cidade, o lugar onde batalhas são vencidas ou perdidas antes mesmo de você perceber que está em guerra. A Bíblia revela algo que vai te surpreender. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, Davi escreve algo que parece simples, mas carrega um poder devastador contra tudo que tenta te destruir. Ele diz: "De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando." De manhã, não quando sobra tempo, não se der, não talvez, de manhã. Davi era rei, tinha exércitos para comandar, inimigos para enfrentar, um reino para governar. Mas ele sabia algo que a maioria das pessoas hoje esqueceu completamente. Ele sabia que quem controla amanhã, controla o dia inteiro. Que quem consagra as primícias do tempo, consagra tudo que vem depois. Imagine a cena. Ainda está escuro, o palácio dorme, mas Davi já está de joelhos. Não porque tem que estar, porque não consegue não estar. Porque ele aprendeu na prática que os primeiros pensamentos, as primeiras palavras, a primeira direção do coração definem a atmosfera espiritual de tudo que vem depois. E as Escrituras confirmam, em Lamentações 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã. Não é coincidência, é design divino. Deus programou renovação diária. Mas você precisa estar lá para receber. E sabe o que acontece quando você não está? Quando você acorda e a primeira coisa que faz é agarrar o celular, quando a primeira voz que você ouve não é a voz de Deus, mas a voz do caos, notícias ruins, mensagens de cobrança, problemas de outras pessoas invadindo sua mente antes mesmo de você ter tido chance de fortalecer sua própria alma. Você abre a porta, o portão da cidade, e deixa entrar exatamente o que deveria estar lá fora. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, talvez ninguém tenha te explicado que os primeiros 15 minutos do seu dia não são negociáveis, que ali, naquele espaço pequeno entre o sono e o mundo, você decide se vai viver na ofensiva ou na defensiva, se vai carregar a presença de Deus como escudo ou andar desprotegido num campo minado. Porque a guerra espiritual é real, e quem não consagra o começo passa o resto do dia remendando buracos, apagando incêndios, correndo atrás do prejuízo. Mas há um caminho diferente, um caminho que transforma manhãs caóticas em portais de paz. E esse caminho tem chaves específicas, 6 chaves que vou te entregar agora. E quando você usar essas chaves, algo vai mudar, na atmosfera da sua casa, na sua mente, no seu espírito. A primeira chave tem um nome poderoso: consagração das primícias. Soa antigo, mas é tão atual quanto sua próxima respiração. Quando você dá a Deus o primeiro do seu tempo, você não está apenas sendo disciplinado. Você está fazendo uma declaração profética sobre o resto do dia. Você está dizendo: Senhor, antes que o mundo reclame minha atenção, antes que o caos tente me definir, eu escolho te buscar primeiro. E isso muda tudo, porque Deus não quer suas sobras. Ele não está interessado nos minutos que sobraram depois que você já deu seu melhor para tudo e todos. Ele quer as primícias, o primeiro, o melhor, o mais fresco. A Bíblia inteira respira esse princípio. Caim e Abel, um trouxe o que sobrou, o outro trouxe o primeiro e o melhor. Um foi rejeitado, o outro foi aceito, não porque Deus é mesquinho, mas porque as primícias revelam prioridade, revelam onde está o coração.
Então imagine isso na prática. Você acorda. Em vez de rolar a tela do celular, você fecha os olhos e diz: Bom dia, Senhor. Antes de qualquer coisa, eu te entrego este dia. Consagro essas próximas horas a ti. Simples? Sim, mas não subestime o poder de atos simples repetidos com intenção. Aqueles 3 minutos criam uma cobertura espiritual sobre as próximas 24 horas. Uma blindagem invisível, mas real. Mas há mais, muito mais, porque depois de consagrar as primícias, você precisa selar a proteção. E é aqui que entra a segunda chave, a oração de cobertura. Não uma oração genérica, vaga, sem direção, mas uma oração específica que coloca você, sua família, seu trabalho, seus caminhos debaixo do sangue de Jesus. Pense em Êxodo 12, a noite da Páscoa, o anjo da morte passando pelo Egito, casa por casa. Mas nas portas marcadas com sangue, ele não podia entrar. Não porque as pessoas lá dentro eram perfeitas, mas porque havia uma marca de proteção. Você precisa marcar sua casa espiritualmente todas as manhãs. Dizer em voz alta, com autoridade: eu cubro minha família com o sangue de Jesus. Cubro meus filhos, meu casamento, minhas finanças, meu trabalho. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque estamos selados pela proteção do Altíssimo. Isaías 54, versículo 17. E quando você faz isso, anjos são mobilizados, demônios recuam, acidentes são evitados, conversas que poderiam te destruir simplesmente não acontecem. Você está criando um escudo invisível e o inimigo odeia isso. Odeia quando você aprende a cobrir o que é seu antes de sair de casa, porque ele sabe que não vai conseguir te tocar, não vai conseguir roubar sua paz, sua alegria, sua fé. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se as pessoas simplesmente orassem proteção sobre suas vidas antes de colocar o pé na rua? Quantas? E você, quando foi a última vez que fez isso de forma consciente, intencional, crendo que Deus estava ouvindo cada palavra? E então acontece algo ainda mais profundo, porque depois de consagrar e cobrir, você precisa receber, e é aqui que a terceira chave se revela como ouro puro. A palavra profética diária. Não um versículo aleatório, não aquela leitura bíblica obrigatória que você faz porque alguém disse que devia, mas um versículo específico que Deus escolhe para você naquele dia, como se fosse uma carta pessoal, uma mensagem direta do céu para o seu coração. Jesus fez isso no deserto, 40 dias sem comer, o corpo fraco, a mente cansada, e o tentador aparece oferecendo atalhos, oferecendo poder sem cruz, oferecendo glória sem sacrifício. E Jesus responde com uma palavra específica. Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra, não algumas, toda. E perceba o que Jesus está dizendo. Há palavras que sustentam mais do que comida. Palavras que fortalecem mais do que qualquer refeição. Palavras que se tornam escudo, espada, armadura. Então, pela manhã, depois de consagrar e cobrir, você abre a Bíblia e diz: Senhor, o que tu queres me dizer hoje? Que palavra eu preciso carregar comigo nas próximas horas? E então você espera. Lê devagar. E quando um versículo salta, quando algo dentro de você vibra, quando parece que Deus está gritando através daquelas palavras, você para, você grifa, você memoriza, você carrega aquilo como um escudo o dia inteiro. E quando o medo vier, você lembra daquela palavra. Quando a dúvida atacar, você repete aquela palavra. Quando alguém tentar te desestabilizar, aquela palavra está ali, viva, pulsando no seu espírito. Mas tem algo que você precisa entender, algo que muda completamente o jogo. E é a quarta chave: declarações de fé em voz alta. Porque fé não é algo que você apenas sente. Fé é algo que você declara, que você verbaliza, que você diz em voz alta, mesmo quando a garganta está apertada e as lágrimas querem descer. Provérbios 18, versículo 20 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder, não na sugestão, no poder. Suas palavras criam atmosfera, suas palavras abrem portas ou fecham. Suas palavras convidam a presença de Deus ou atraem o caos. Então, pela manhã, antes de sair de casa, você precisa decretar verdades bíblicas sobre sua vida, não como mantra vazio, mas como alguém que está exercendo autoridade espiritual.
Eu sou filho de Deus, eu sou aceito, eu sou perdoado, eu sou protegido, eu sou guiado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Deus vai na minha frente e fecha a retaguarda. Portas que ninguém pode fechar estão se abrindo para mim hoje. Você pode achar isso estranho no começo, pode parecer forçado, mas Josué 1, versículo 8, diz que você deve meditar na palavra de dia e de noite e não deixar que ela se aparte da tua boca. Da tua boca, não só do teu coração, da tua boca. Porque quando você verbaliza a fé, algo acontece no reino espiritual. Anjos ouvem e obedecem, demônios ouvem e fogem. E o mais importante, você ouve, e sua própria alma começa a crer no que sua boca está declarando. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Existe uma quinta chave que desarma completamente as estratégias do inimigo. E essa chave se chama gratidão estratégica. Não aquele obrigado genérico e apressado, mas gratidão específica, detalhada, intencional. Paulo escreve em Filipenses 4, versículos 6 e 7, algo revolucionário. Ele diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, por meio de orações e súplicas com ações de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. Com ações de graças, não depois que a resposta vier, mas enquanto você está pedindo, enquanto está esperando, enquanto ainda parece que nada mudou. Porque gratidão não é ingenuidade. Gratidão é guerra espiritual. Quando você agradece especificamente, você está dizendo ao inimigo que ele não controla sua alegria, que suas circunstâncias não definem seu estado de espírito, que você encontrou a fonte de paz que não depende de nada externo. Então, pela manhã, você para e diz: Senhor, eu te agradeço porque acordei vivo. Te agradeço porque meus pulmões funcionam sem eu precisar pedir permissão. Te agradeço pela cama onde dormi, pela água que vou beber, pelo teto sobre minha cabeça. E aí você vai mais fundo. Te agradeço porque aquela tempestade do mês passado não me destruiu. Te agradeço porque tu estavas ali quando eu achei que estava sozinho. Te agradeço porque estás preparando algo que eu ainda não posso ver. E enquanto você faz isso, algo muda. A ansiedade perde força. A murmuração não encontra espaço. Porque gratidão e reclamação não conseguem coexistir. Uma expulsa a outra. E há uma última chave, a sexta, e talvez seja a mais difícil porque vai contra tudo que o mundo te ensinou. Jejum de negatividade. Guardar olhos e ouvidos nas primeiras horas do dia. Daniel tinha um ritual. 3 vezes ao dia ele orava de joelhos. Daniel 6, versículo 10. Mesmo quando um decreto de morte foi assinado, mesmo quando olhos hostis estavam observando, mesmo quando o mundo inteiro estava dizendo que ele deveria parar, ele não negociou, não fez concessões, porque ele sabia que algumas coisas são inegociáveis. E uma delas é proteger sua mente nos momentos mais vulneráveis do dia. Quando você acorda, sua mente está como terra molhada. Qualquer semente que cair ali vai crescer. Então, se a primeira coisa que você consome é caos, medo, fofoca, tragédia, adivinha o que vai brotar durante o dia? Mas se você guardar, se você proteger, se você decidir que nas primeiras 2 horas do dia você não vai permitir a entrada de nada que não edifique, algo sobrenatural acontece. Sua mente se fortalece, seu espírito se alinha. Você não vive mais reagindo ao mundo, mas respondendo a Deus. Então, nada de redes sociais antes de orar. Nada de notícias antes de ler a Bíblia. Nada de conversas tóxicas antes de você ter se enchido da presença do Senhor. Isso não é escapismo, é sabedoria. É entender que você não pode dar o que não tem. Não pode ser luz se está vivendo na escuridão. Não pode ser sal se está contaminado. Talvez isso pareça radical para você. Talvez você esteja pensando que não consegue. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já tentou do outro jeito? Quantas manhãs você já começou correndo, sem direção, sem paz, sem Deus? E como tem sido o resultado? Onde havia confusão, agora há clareza. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia derrota antecipada, agora há vitória declarada. Onde havia vulnerabilidade, agora há proteção. Onde havia vazio, agora há plenitude. Onde havia caos, agora há ordem.
Onde havia ansiedade paralisante, agora há paz que excede todo o entendimento. Você entende o que está acontecendo aqui? Não é magia, não é sorte, não é coincidência. É obediência estratégica. É você alinhando sua vida com os princípios que Deus estabeleceu desde o princípio. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, céus se abrem, portas se destrancam, caminhos aparecem onde só havia muros. Porque Deus honra quem o honra. Ele não fica devendo, ele não esquece, ele não é indiferente. Você vai acordar amanhã com paz, mesmo quando os problemas continuarem lá. Vai andar protegido, mesmo quando o perigo estiver perto. Vai ter clareza quando todos ao redor estiverem confusos. Vai ouvir a voz de Deus quando outros só ouvirem barulho. E as pessoas vão perguntar, vão querer saber o que mudou, vão notar algo diferente em você. E você vai poder dizer com toda certeza: eu aprendi a consagrar as primícias. Aprendi que quem ganha amanhã, ganha o dia. E que o céu responde quando alguém decide buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Antes de você continuar seu dia, antes que essa palavra se perca no meio de tantas outras coisas, faça algo comigo agora. Amanhã de manhã, acorde 15 minutos mais cedo. Apenas 15. Não olhe o celular primeiro. Não role feeds. Não cheque nada. Sente na cama ou ajoelhe se puder. E faça isso. Consagre o dia a Deus. Diga em voz alta que você está entregando aquelas horas a Ele. Depois, ore proteção sobre você e sua família. Cubra cada pessoa pelo nome, cada situação que te preocupa. Então, abra a Bíblia, pode ser nos Salmos, e peça uma palavra específica para aquele dia. Quando algo tocar seu coração, pare ali, decore aquilo. Depois, declare em voz alta quem você é em Cristo. Você é filho, você é amado, você é protegido, você é guiado. E então agradeça especificamente por 5 coisas. Pode ser pequenas, pode ser óbvias, mas seja específico. E guarde seus olhos e ouvidos de tudo que não edifica nas primeiras horas. Faça isso, não porque eu estou mandando, mas porque algo dentro de você sabe que isso é verdade. Algo dentro de você está cansado de viver na defensiva, de começar os dias derrotado, de sentir que está apenas sobrevivendo. Você foi criado para mais, para muito mais. Senhor, eu venho diante de Ti agora com um coração que reconhece a própria necessidade. Perdoa onde eu desperdicei manhãs, onde eu deixei o mundo definir meus dias antes de buscar a Ti. Hoje eu decido diferente. Decido que Tu serás o primeiro, a primeira voz que eu ouço, o primeiro pensamento que eu cultivo, a primeira fonte que eu bebo. Ensina-me a consagrar cada manhã como oferta a Ti. Cobre minha vida, minha família, meu trabalho com Teu sangue precioso. Dá-me uma palavra fresca cada dia e faz com que eu tenha coragem de declarar Tua verdade mesmo quando tudo parecer contrário. Enche meu coração de gratidão genuína e protege minha mente de tudo que tenta me roubar a paz. Eu confio em Ti completamente. Sei que Tu és fiel, que Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que quando eu Te busco primeiro, Tu fazes todas as outras coisas se alinharem. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai abençoar você e transformar suas manhãs. E quando suas manhãs mudarem, sua vida inteira vai mudar.